essa casa abria as portas para mim, para que eu tivesse acesso a informações, a conhecimentos. Conheci pessoas, fiz amigos e continuei minha busca pelo meu desenvolvimento pessoal e humano. Sempre tentando buscar nas bases cristãs. E é sempre um prazer e uma emoção voltar a esta casa e rever amigos e pessoas novas que estão aqui no trabalho. Um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Um sonho que se sonha junto é realidade. Raul Seixas. Toda e qualquer transformação que ocorreu na história da humanidade sempre partiu de um grupo de pessoas que estavam insatisfeitos com alguma situação, porque inferiorizado, menosprezado, excluído, oprimido. E esse grupo representava uma classe social, uma etnia, uma raça, um gênero. Naturalmente, nesse grupo de pessoas, sempre aparece uma que se põe à frente, vai para a frente de batalha, para mudar aquela situação. São pessoas que colocam a voz, o corpo e se tornam exemplos. Entre tantos exemplos que nós temos, eu trouxe a história de uma pessoa para compartilhar com todos. E convido a todos a fazer uma viagem no tempo, para um passado não muito distante, para contar a história dessa mulher. Nós vamos para o dia 1 de dezembro de 1955, nos Estados Unidos, no estado do Alabama, que é na parte sudeste do país, perto da Flórida e de Miami. Na cidade capital Montgomery, na Avenida Cleveland, uma das principais avenidas da cidade. Naquele dia, começo da noite de uma quinta-feira, algumas pessoas, sob o frio intenso e a fina nevasca que caía naquela cidade, esperavam um ônibus para que levassem para suas casas depois de um dia exaustivo de trabalho. Entre aquelas pessoas, uma mulher, modestamente vestida. Ninguém diria que ela passara a tarde toda encurvada sobre uma tábua de passar roupas dentro de um porão de uma loja de departamento no centro da cidade. Seus pés doíam, inchados, os ombros doloridos. Quando o ônibus chegou, ela entrou, pagou a passagem e se dirigiu ao fundo do ônibus, porque era onde era reservado a fileira aos negros. Desde 1900, havia uma lei de segregação racial, onde a maior parte dos bancos, dos assentos e os primeiros eram reservados aos brancos. Os negros ficavam no fundo e, se o ônibus lotasse, eles tinham que, por lei, levantar e ceder os seus lugares aos brancos. O ônibus fez seu trajeto. Na terceira parada já estava lotado. Aquelas pessoas condicionadas, os negros que estavam na última fileira, levantaram e deram lugar para os brancos. Aquela mulher não. Ela continuou sentada e serena. Quando o motorista viu, chamou a atenção dela. A senhora tem que se levantar e dar lugar, ordenou. E ela teve uma atitude, disse uma frase que mudaria para sempre a história dos Estados Unidos. Eu não irei me levantar. O motorista então disse: a senhora sabe que a senhora pode ser presa? E ela respondeu: sim, chame a polícia então. Criado o impasse, o burburinho, a discussão, o policial chegou depois de alguns minutos. Se dirigiu até o fundo do ônibus e disse a ela: por que a senhora não se levantou e cedeu o lugar? E ela disse: por que vocês nos tratam tão mal? E ele respondeu: não sei, eu só sei que é a lei. E a senhora está presa. Na tarde do dia do julgamento e condenação por atentado à ordem pública de Rosa Louise McCauley,
ou Rosa Parks, a Associação de Desenvolvimento de Montgomery reuniu mais de 5.000 pessoas na Igreja Batista de Holt Street, na parte mais pobre da cidade. As pessoas foram entrando na igreja e lotando a igreja até os bancos não serem mais suficientes. O restante ficou na parte de fora, ouvindo pelos alto-falantes. O então reverendo, pastor que acabara de chegar naquela cidade fazia 2-3 meses, Martin Luther King. E num momento do seu discurso ele diz: chega um momento em que as pessoas ficam cansadas de serem pisoteadas pelos pés de ferro da opressão. Chega um momento em que as pessoas ficam cansadas de serem empurradas para fora do sol de julho e colocadas nas montanhas no frio intenso de novembro. O conselho político da cidade de Montgomery, o conselho político feminino, realizou um protesto e um boicote contra as empresas de ônibus, que durou 381 dias, mais de um ano. As pessoas não pegavam mais ônibus. Para irem trabalhar, pegavam carona com estranhos, andavam quilômetros e quilômetros a pé, acenando e cantando. E mesmo assim, aquelas pessoas negras eram xingadas e muitas vezes sofriam violência dos brancos. No dia 13 de novembro de 1956, a Corte Suprema dos Estados Unidos aboliu a segregação racial. No dia 21 de dezembro daquele mesmo ano, Martin Luther King e o pastor branco da cidade subiram no ônibus juntos e sentaram nos primeiros lugares. Em 1999, então com 88 anos, Rosa Parks foi recebida na Casa Branca pelo presidente Bill Clinton. Então, o presidente, em seu discurso, acentuou que Rosa Parks fez a sociedade americana lembrar que o sonho de liberdade para muitas pessoas era só uma ilusão. E ela, no seu discurso, disse que essa homenagem seja para que as outras pessoas se inspirem e lutem para um mundo mais justo, mais igualitário. Nós não vamos achar o nome de Rosa Parks escrito na Bíblia, no Novo Testamento, mas as suas palavras e as suas atitudes sim, pois essas palavras e essas atitudes são coerentes com o discurso do Cristo. É nós irmos e pegarmos todo o Sermão da Montanha. Ele fala de que as pessoas vão buscar a saciedade quando sentirem fome e sede de justiça. Os que chorarem vão ser consolados. É uma integridade no que se diz respeito ao pensar, sentir e agir. Paulo de Tarso, em sua segunda carta aos Coríntios, escreveu no capítulo 3, versículo 3, que essas pessoas, como Rosa Parks, são cartas vivas do Cristo. E ele diz: não há dúvida que vós sois cartas vivas do Cristo, redigidas pelo nosso ministério, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne dos corações humanos. E nesse mesmo capítulo, 3 versículos após, ele diz: a letra mata, o Espírito vivifica. Rosa Parks é um exemplo, um exemplo da luta da mulher pelos direitos humanos, pelos direitos iguais, pela justiça. Em setembro de 2015, entre 25 e 27 de setembro de 2015, líderes dos países que participam da ONU se reuniram e começaram a criar objetivos e metas para serem cumpridas em 15 anos.
talvez os senhores já devam ter ouvido falar, é a Agenda 2030. E no quinto objetivo, são 17, o quinto objetivo é a igualdade de gênero e ajudar a mulher, as meninas, empoderar mulheres e meninas para alcançarem a igualdade de gênero. E é claro que para nós homens, ouvir isso, muitos podem pensar assim: ixi, lá vem aquele papo de igualdade, aquele mimimi. Mas aí nós temos que buscar a empatia. Sabe, se colocar no lugar do outro, e no caso aqui da outra. No site do El País, uma matéria um tempo atrás mostrou assim: olha, você pode até não se considerar machista, mas tem algumas atitudes que eles foram cunhando e disse assim, são micromachismos. No dia a dia a gente não percebe, mas a gente comete. E aí assim, eu deixei algumas folhas aqui com as referências que eu usei para compor a palestra. E caso vocês queiram, tem as referências aqui do site, de algumas palestras que depois eu vou comentar. E nessa matéria do El País, são 40 itens de micromachismo. Eu trouxe 5 só, para a gente só ouvir e refletir. Então assim, são 5. 1. Comentei com um amigo que ficou cuidando dos filhos. Hoje te deixaram de babá? Outro. Sou garçom e sempre sirvo a bebida alcoólica para o homem e a bebida sem álcool para a mulher, sem perguntar quem pediu cada uma. Outro. Refiro-me ao conjunto dos cidadãos que defendem a igualdade como as feministas, no feminino, pressupondo que é uma luta unicamente reservada às mulheres. Mais um. Perguntei a uma mulher se estava naqueles dias quando me respondeu com indiferença ou desprezo. Outro. Disse que ajudo nas tarefas do lar, subentendendo que esse é um trabalho da mulher e em que eu estou ajudando e não participando em condições de igualdade. Essa forma de nós enxergarmos o mundo com a nossa lente de homens criou um cenário atual para as mulheres. E nós vemos que há muito que já avançou. Em alguns momentos, em alguns aspectos, em vários segmentos da sociedade está avançando, mas ainda falta muito. Nas empresas, os cargos de maior hierarquia, a maioria são de homens. Os salários, proporcionalmente, das mulheres são menores. Nós vemos, por exemplo, um segmento exclusivamente machista até um tempo atrás, que é o futebol. O esporte nem tanto, mas o futebol, porque os outros esportes, basquete, vôlei, tem toda já uma questão já desenvolvida com as mulheres. O futebol. O ano passado nós tivemos a final do Campeonato Paulista sendo transmitido em TV aberta com mais de 40 mil pessoas no estádio. Foi a primeira vez que foi transmitido uma Copa do Mundo feminina, de futebol feminino. Em programas esportivos nós já vemos mulheres comentando, mulheres apresentando, mulheres narrando, mulheres comentando. E nós estranhamos. Eu não vou ser hipócrita e falar assim, é um estranhamento sim. E isso é um micromachismo sim. Porque nós estamos acostumados a ver, para quem acompanha aquelas mesas redondas, de homens discutindo futebol como se soubessem. E no final você sabe que são só opiniões. E quando você vê uma mulher no meio daqueles homens, a tendência é assim, você vê nas redes antissociais, aqueles comentários assim, o que essa mulher está fazendo aí? Ela não sabe de nada, vai falar isso do meu time?
presidente Barack Obama, num encontro alguns meses atrás em Singapura, disse, comentando assim, num encontro privado, ele disse assim: mulheres, falando da oportunidade, da necessidade das mulheres ascenderem a cargos políticos e mais. E ele disse assim: as mulheres não são perfeitas, mas elas são muito melhores que nós homens. Eu tenho certeza que se na maioria dos países as mulheres assumissem a liderança dos países, em 2 anos os resultados seriam muito melhores. E ele completou: quem atrapalha isso são os homens velhos. E aí é uma coisa que não confunda velho com idoso, como diz o professor Mário Sérgio Cortella. Idoso é o que tem idade. Velho, ele pode ser velho com 20 anos, com 30 anos, e ele ter uma cabeça fechada, achar que só ele pode. Então, esses avanços foram conquistados, não sem muita luta, mas ainda falta muito. Eu trouxe 3 temas aqui para nós pensarmos. A mulher é sobrecarregada de funções maternais, profissionais e domésticas. Né? Só quando a gente se coloca numa situação que você vai lá fazer comida, lavar roupa, lavar louça, limpar a casa, você vê como que é. E a mulher nunca foi remunerada por isso. E aí você fala assim: mas vai ser remunerada? Não, não precisa. Mas ela pode ser ajudada, não pode? Compartilhado esse trabalho. Monitoramento social. A sociedade cria regras para as atitudes da mulher e para o uso do corpo dela. Ela tem o direito de ir e vir, de fazer ou não fazer o que quiser com o corpo dela. Falar então de violência. Apesar também de todos esses avanços, da Lei Maria da Penha, das delegacias das delegacias da mulher, a gente sabe que não se resolve isso de um dia para o outro. Fora os casos que nós vemos de feminicídio, quando a violência chega no seu ápice e termina como termina, tem as violências veladas, que a pessoa, o homem, não usa arma, usa palavra, usa o seu empunho, a sua força. É uma violência velada, que sequestra a subjetividade da mulher, não deixa ser ela ser o que ela veio para ser, não deixa ela desenvolver seu potencial como mulher e como ser humano. E nós aqui numa casa espírita, que seguimos, ou pelo menos tentamos seguir, os ensinamentos do Cristo através do segmento espírita de Kardec, nós temos que pensar nisso. Quando uma pessoa é morta, não é só o corpo que cessou. É uma vida que foi interrompida, que tinha todas as possibilidades de desenvolvimento. E mesmo quando um corpo não é morto, esse sequestro, e se nós pudermos, cada um dos senhores e das senhoras virem aqui comentar um exemplo, vocês devem saber de mulheres que são presas, prisioneiras dentro da própria casa. No Livro dos Espíritos, na parte que fala das leis morais, e vão falar das leis naturais, divinas, e elas são divididas em 10, tem a lei de igualdade e a lei do progresso. Então trouxe algumas coisas aqui só para nós relembrarmos e refletirmos. Livro dos Espíritos, lei de igualdade, é o item 6.
Está aí, tá, gente? Depois é só buscar. Então eu separei só algumas questões para nós pensarmos. Ó, questão 817. Kardec pergunta: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? E os espíritos respondem. Respondem com uma outra pergunta. Deus deu a ambos a inteligência do bem. Não, desculpe. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e a faculdade de progredir? Na 818. De onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? A resposta: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Na 819. Com que fim a mulher é mais fraca que o homem? É de gerar. E esses dias eu vi numa postagem, numa rede social, que estava assim: metade da população mundial são mulheres, a outra metade são geradas por ela. – 822A. Para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? E aqui também não está a resposta inteira, só um trecho. Vem reticências. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. E aí um pouquinho mais à frente. A emancipação da mulher, ou seja, a sua liberdade, segue o progresso da civilização. A sua escravização marcha com a bárbara. E aí, para corroborar com essa citação, na Lei do Progresso, na questão 783, Kardec pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E a resposta vem assim: ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas, ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. E aí depois dessa questão vem um comentário de Kardec. Kardec dizendo: as revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. Ou seja, precisamos construir um homem novo. E aí o homem novo, quando se lê, que se refere ao humano, e aí nós vemos como a sociedade é patriarcal e machista, porque quando você vê, algumas frases estão falando o homem no ser humano, se referindo ao ser humano, e não como pessoas, por exemplo. Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, escreveu assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. O homem novo e o homem velho. Para nós aprendermos, nós temos que desaprender. É interessante pensar assim: nós não vamos aprender só lendo. Nós vamos aprender lendo, conversando, refletindo. Mas eu tenho que fazer essa reflexão de que o que eu trago aqui não é meu. De que o que eu trago aqui não é meu. Foi inserido pela essa sociedade culturalmente machista. E para eu aprender a não ser mais machista, primeiramente eu vou ter que desaprender a ser. Só por esse exemplo nós vemos
como é difícil seguir o Cristo. Como é difícil ser cristão. Porque falar é muito fácil. Como eu disse lá no começo, Rosa Parks, por acaso, era uma cristã. Mas não necessariamente deveria ser. Mas são as atitudes, não a palavra. Porque eu posso muito bem aqui me dizer cristão. Ou o fato de eu estar aqui na tribuna dizendo, falando sobre o Livro dos Espíritos, sobre Kardec, sobre Jesus, isso não me faz cristão. Eu sou aqui apenas um expositor de um tema evangélico espírita cristão. Se eu sou ou não cristão, são das minhas atitudes. Então eu tenho que desaprender, para usar uma palavra mais moderna, né? Eu tenho que desinstalar alguns aplicativos para instalar outros. Nessa pesquisa, que é para mim muito interessante, porque eu aprendo, isso não é de palavras da boca para fora não, gente. É algo, quem me conhece sabe que eu gosto de ler, de aprender, de refletir, de fazer algumas contextualizações. E eu gosto muito daquela frase que eu usei de Paulo na carta aos Coríntios, que ele fala que a letra mata, o espírito vivifica. Eu gosto muito de uma passagem de um livro que eu ganhei de um amigo, que chama A Alegria do Evangelho, escrito pelo Papa Francisco. E ele diz um momento assim: para a gente chegar até as pessoas, nós precisamos de ter todos os meios artísticos, meios culturais, de tudo, para poder chegar às pessoas. Porque nós somos assim. Tem pessoas que estão sentadas aqui, e como eu muitas vezes estava, pessoas guardam muito visualmente, né? Quando uma pessoa traz aqui uma projeção, visualmente ela guarda melhor. Outras ouvindo, outras fazendo cineticamente. E quando você usa outros exemplos, você faz como o Papa Francisco cita num momento daquele livro, é a água transformada em vinho. Se nós seguirmos muito ao pé da letra o que está na Bíblia, no Evangelho, escrita há quase 2000 anos atrás, falando do Evangelho, tá, gente? Os evangelistas, não do Antigo Testamento. Nós temos muitas coisas que não vai ter coesão e coerência hoje com o discurso do Cristo. Se nós pegarmos lá dos mandamentos, não cobiçar a mulher do próximo. Quando você vai pegar toda a questão colocada, vai estar lá: não cobiçar a mulher, o jumento, a casa, a propriedade. Quer dizer, eles colocam tudo no mesmo barco. Ou seja, lá eles colocavam a mulher como uma propriedade do homem. Então hoje nós podemos até repetir isso. Não deveríamos, mas poderíamos repetir. Mas sempre colocar isso de uma forma a saber que isso mudou. O contexto mudou. Senão a mulher sempre vai ser, continuando a ser considerada um objeto, um ser objetificado. Então, como eu disse, essa palestra é em referência às mulheres. Se você pegar lá no Wikipedia a história do Dia Internacional das Mulheres, vai estar lá a referência, tudo bonitinho. Se os senhores quiserem homenagear as suas esposas, as suas mães, filhas, irmãs, sobrinhas, tias, professoras, amigas,
e oferecer uma rosa, sem problema nenhum. Acho que até ela vai gostar. Mas mais do que uma rosa, são as atitudes que você pode começar a fazer diferente. A colocar sempre quando você ouvir na roda de amigos uma palavra, um pensamento, e não criticar, porque você faz da mesma forma. Mas sabe, alertar a pessoa, sabe que você está falando isso, será que tem a ver hoje com o que você está falando? Você ficou de babá hoje dos seus filhos? Em 1978, Gilberto Gil estava prestes a ir para os Estados Unidos gravar 2 discos, entre eles Realce. O voo estava marcado para o começo de uma manhã, no Rio de Janeiro. Então ele foi da Bahia para o Rio de Janeiro para dormir na casa do Caetano Veloso. E como o voo ia sair cedo, o Caetano saiu para ir ao cinema, o Gilberto Gil ficou na casa do Caetano. Só que, diz ele lá no relato, uma 11h30, quase meia-noite, chega o Caetano e falando e terra sai, o carro sobe, a Lois Lane começa a dirigir. E isso o Caetano contando para todo mundo, e o Gilberto Gil ouvindo, né, maravilhado, pegou, beleza, 1h30 da manhã, 2 horas, 2h30, ele pegou e falou, bom, vou deitar porque daqui a pouco eu vou levantar. Só que diz ele que não conseguiu dormir. Ele deitou e ficou pensando naquela cena do super-homem, pegou o caderninho, a caneta, o violão e começou a escrever uma letra. Em 1 hora a letra estava pronta, letra e música. E aí ele disse assim, bom, não sabia como que eu ia colocar. Como o Caetano foi ver o filme, e o nome era Super-Homem, o filme, ele colocou Super-Homem, a canção. E ela diz assim, um dia, vivi a ilusão de que ser homem bastaria, de que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Que nada. Minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora. É o que me faz viver. Quem dera pudesse compreender todo homem. Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera. Ser o verão, o apogeu da primavera, e só por ela ser. Quem sabe, o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como Deus o curso da história, por causa da mulher. Fica essa reflexão para nós homens. Quem sabe podemos ser um super-homem nas mínimas atitudes e mudar. Vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino